Oi, gente! 21 horas, segunda-feira, e eis que está no ar mais uma live, e desta vez com três gatas. Yes? Houve três lindas mulheres do governo Bolsonaro. Está conosco a Dani, nossa incrível Dani, aqui fazendo aí, ó, instantaneamente aí, nossa intérprete incrível, solteira. Oh! E não é solteira, Dani? Dani é casada! Dani, tu é casada! Casada! Olha, Jaiana, Dani é casada! E a São ministra mais, próximas. a ministra mais linda do Brasil e, claro, a nossa secretária incrível, a secretária nacional da Juventude, a Jaiana. Jaiana, que alegria, Jaiana, receber você aqui nessa live, né? E com certeza muita gente que não conhecia a secretária nacional da Juventude vai ficar encantada com essa incrível profissional que o Ministério tem a honra de ter. Jaiana, fala para o povo aí o que é a Secretaria Nacional da Juventude e o que faz uma Secretária Nacional da Juventude. Boa noite, ministra Dânia. Que honra estar aqui com vocês, apresentando a Secretaria Nacional de Juventude para tantas pessoas e podendo falar um pouco do trabalho que a gente está fazendo desde janeiro de 2019, né? Um ano e pouco aí à frente da pasta. É um desafio enorme, né, ministra? Cerca de 50 milhões de jovens aí para a gente trabalhar políticas públicas com esses jovens, sempre de maneira transversal com os outros ministérios, que são parceiros também, e que têm feito grandes políticas para essa faixa etária. A Secretaria Nacional de Juventude ela surgiu em 2005, foi criada para ser uma articuladora das políticas públicas de juventude dentro do governo federal e com a sociedade civil, já que nós temos um Conselho Nacional de Juventude, né, o CONJUVE, muito ativo, muito participativo com a gente nesse período e colaborando muito na construção, sendo verdadeiros conselheiros aí da Secretaria Nacional de Juventude. Jaiana, fala um pouco de você. Quando nós fizemos o convite para você vir para o Ministério, essa é uma secretaria que tradicionalmente foi assim liderada por meninos, por jovens, por rapazes. E aí, quando a gente fez o convite, todo mundo queria saber, mas quem é a Jaiana? Quem é essa moça que vem lá de Santa Catarina liderar uma importante pasta no governo Bolsonaro? Fala um pouco de você para o povo te conhecer, Jaiana. Bom, eu sou do interior de Santa Catarina, de uma cidade bem pequena chamada União do Oeste. Eu sempre gostei muito do envolvimento político, desse protagonismo, desde jovem. Fui do Grêmio Estudantil na época na escola, com 14 anos. E depois dessa faixa, dessa idade aí, eu decidi que eu seria candidata na eleição de 2012. Tinha 17 anos, ainda não tinha idade nem para dirigir, e fui lá na convenção do partido e falei que eu iria ser candidata. Na época foi, não, mas você, acho que você nem pode porque você é menor de idade. Mas a legislação permitia que a gente fosse candidatos desde que a gente tivesse 18 anos, no dia 1º de janeiro, que é o dia que você assume. E aí entrei nessa grande jornada aí na Câmara de Vereadores. Foi uma campanha de casa em casa, de voto em voto. Os votos em cidade pequena são ainda mais difíceis, porque na casa do lado a minha melhor amiga, a mãe dela era candidata, então eu não ganhei o voto nem da minha melhor amiga. O vizinho da frente, o pai dele também era candidato, então muito difícil o voto quanto menor a cidade. Fui eleita, na época, a vereadora mais jovem do estado, na eleição de 2012. Fiz 18 anos, 10 dias antes da eleição, né, ali em setembro, um pouquinho antes de outubro. E no mesmo período, eu passei no vestibular para a Universidade Federal de Pelotas, que fica aí 700 quilômetros de União do Oeste. Então, eu tinha esse grande desafio
Eu tinha passado em outros 7 vestibulares, mas aí também na Universidade Federal de Santa Catarina. Você passou em 7 vestibulares com 17 anos? Passei em 7 vestibulares, tanto que na época, ministra, quando eu me elegi, era a vereadora mais jovem de Santa Catarina. O título da notícia era vereadora mais jovem de Santa Catarina passa em 7 vestibulares. 3 deles eram federais. Passei na Federal de Santa Catarina e na Federal Fluminense do Rio de Janeiro. E fiquei com essa missão, porque me elegi em outubro e passei na universidade bem longe da minha cidade, né? 700 quilômetros. Então, esses 4 anos foram assim, de muita estrada. Os primeiros 2 anos eu passei indo de ônibus, era 10 horas para ir, ia fazer as sessões, 10 horas para voltar, para estudar, fazia prova, fazia trabalho. E dos 2 últimos anos eu já aprendi a dirigir, aí já estava indo pegando a estrada e 10 horas de carro também, para ir 10 horas para voltar, dando carona para os alunos da universidade, fazendo essa corrente entre os universitários. E aí, em 2013... Que curso você fez, Jaiana? Eu cursei engenharia de petróleo. Engenharia de petróleo. Então, foi aí um curso muito puxado, muito difícil. Tive muitas lágrimas nesse caminho aí. E ainda nesse período, ministra, eu me envolvi no diretório acadêmico do curso de engenharia de petróleo. Me envolvi na eleição de DCE, que foi a única na história não ocupada pelo mesmo grupo de sempre. E fizemos o maior evento de petróleo do sul do Brasil entre os estudantes, que era o PetroSul. Então, ainda consegui pegar mais umas ocupações nesse período para me carregar um pouquinho mais, mas foi uma época de muito aprendizado e muito crescimento. E nesse período todo você já tinha toda uma visão conservadora, ô Jaiana? Sempre tive, ministra, tanto que quando a gente disputou a eleição de DCE, eu fui para a universidade falando, não vou me envolver, sabe? Eu já estou envolvida na política lá na minha cidade, então não vou me envolver aqui, vou focar nos estudos. E quando a gente vê que realmente o cenário era injusto, não era representativo, eu não consegui, eu não me aguentei ficar do lado de fora. Eu tive que me envolver. E aí a gente acabou ganhando a eleição histórica, assim. Os bons alunos, né, que eu falo, ministra, aqueles que realmente vão para as salas de aula, aqueles que verdadeiramente cumprem o horário, aqueles que não ficam militando por profissão, tem muito nas universidades, e essa visão, assim, de como era injusto as disputas, de como os alunos não eram representados, fez com que eu me envolvesse na eleição do DCE, no diretório acadêmico, depois no Conselho Superior da Universidade, fui indicada pela nossa chapa do DCE, que é o conselho onde se decide tudo. É como o Conselho de Ministros do governo, que tem todos os ministros, e lá tinham representações de todos os setores da universidade, das agrárias, das humanas. Cada centro da universidade mandou um representante e nós representávamos, eu e mais um aluno, representávamos os estudantes nesse conselho superior. Aí, Jaiana, eu fiz questão que você contasse essa tua trajetória, porque quando eu fui convidada para ser ministra, o Ministério da Mulher, da Família, e toda essa visão conservadora do presidente Bolsonaro, focando numa pasta de uma economia liberal, uma economia de oportunidade para a juventude, você tem trabalhado muito isso, uma juventude que quer muito trabalhar. A gente queria uma moça coordenando essa pasta, gerenciando essa pasta, mas que tivesse também essa visão de trabalho, de estudar muito e de ralar muito. Porque você não é a única jovem no Brasil que ralou muito para estudar, que lutou muito, que dividiu entre a Câmara de Vereadores, a faculdade, batalhou, não foi fácil, 10 horas para ir, 10 horas para voltar, estudar na sua cidade, ser vereadora, voltar correndo para estudar, passar madrugada estudando,
Você representa milhões de meninas no Brasil que acordam de madrugada, trabalham o dia inteiro para fazer uma faculdade à noite, para ter um futuro melhor. Você representa uma parcela de juventude no Brasil que rala muito. E a gente queria alguém que representasse essa parcela da juventude, que buscassem políticas públicas para essa juventude. Porque o que a gente tinha aí? Muito jovem na rua gritando por direito, muito jovem na rua fazendo muito barulho, achando que isso era a construção de políticas públicas. Mas a gente tem no Brasil milhões de jovens brasileiros conservadores que querem oportunidade, educação de qualidade, que querem trabalhar, e o presidente Bolsonaro queria alguém que conduzisse a pasta que tivesse essa visão. E a gente encontrou uma mulher jovem que entende e que conhece muita gente que pensa igual. Aí vem a Jaiana exatamente trazendo essa nova abordagem dessa juventude que quer ver essa nação crescer, que quer trabalhar, que quer estudar. E aí a Jaiana assume a pasta e, de imediato, começa a fazer umas mudanças na pasta e apresentando algumas políticas públicas incríveis para a juventude. Fala aí agora, Jaiana, que políticas públicas vocês estão desenvolvendo lá na pasta? Então, ministra, é isso que a senhora falou, né? A gente tem que representar muitos jovens, muitos desses que têm essa visão, infelizmente, muitas vezes não têm voz, né? Seja pela doutrinação, seja por ocupar esses ambientes, mas a gente sabe que eles existem e nós estamos aqui por saber que essas pessoas existem e elas estão tendo direitos violados, seja em sala de aula, seja nas ruas, né? E nós, trabalhando a questão da empregabilidade, porque nós andamos muito no Brasil, ministro, então fui conhecer regiões que a gente precisava de dias de barco para chegar, regiões que nunca foram visitadas. Teve o prefeito de Orocó, no sertão do Pernambuco, quando nós estivemos lá, ele falou, mas, e assim, detalhe, o prefeito, ele era do PT, e ele me perguntou, mas por que você está vindo aqui? Meio assim, desconfiado. Falei, prefeito, a gente precisa chegar nesses lugares, e ele falou que nunca nenhum secretário de Estado de outros governos foi até lá. Nunca foi. Nem mesmo para fazer inaugurações. E eu falei que eu estava indo lá com toda boa vontade, conhecer a realidade daqueles jovens que nós estávamos trabalhando por eles. Era na beira do Rio São Francisco, tinha uma Ilha de São Félix. Quem for daquela região do Pernambuco vai saber que você precisa pegar um barquinho e ir até lá. Tem uma comunidade tradicional, ribeirinha, que não tem acesso à energia, que não tem acesso a outras coisas. E quando você pergunta, mas vocês pretendem sair daqui, né? Seja para construir uma vida diferente, vocês pretendem? Eles falam que não. Eles querem viver lá, eles são felizes lá. Então, a gente passa a entender, né, ministra, que precisa levar condições até lá, e não só nos centros urbanos. E a gente fez um projeto, a gente, na verdade, refez um que era chamado Estação Juventude, modificou para um espaço 4.0. Por quê? O jovem precisa de emprego, né? A gente viu a carteira verde e amarela veio com essa proposta por entender que o jovem tem mais dificuldade de se inserir no mercado. É 2,8 vezes mais difícil para um jovem conseguir um primeiro emprego do que um não jovem. Então, nós começamos com, primeiro, qual que era a demanda do mercado. Porque teve outros programas aí, ministro, que a gente pode citar, que deram muitos diplomas, né? Além de terem uma grande desconfiança aí de corrupção e já estão sendo investigados. Grandes programas que deram muitos certificados, mas que a taxa de empregabilidade era muito baixa, era de menos de 20%. Por quê? Faltou conversar com o setor que empregava para ver qual que era a demanda. E nós vimos aí que há milhares de empregos, mais de 200 mil empregos
na área de tecnologia que não são ocupados porque não há qualificação. E a gente sabe que muitos desses jovens que podem ocupar esses empregos são pessoas que já têm condições financeiras, que a família pode pagar uma boa faculdade. Então, nós precisávamos levar essa informação de qual que é a demanda para quem mais precisa. Nós fizemos uma política pública, chamada Espaço 4.0, que é para levar qual que é a demanda para o jovem que precisa de emprego. Né? Então, nós modificamos um programa que existia. No ano passado, a gente fechou 22 convênios, levando todos para o interior, né? Não estão indo para as capitais. A gente sabe dos problemas das capitais, mas o interior ainda é muito desassistido. Não tinha muito interesse em ir para o interior porque não tinha muito voto. E nós estamos começando lá pelo interior. Né? Ô, Jaiana, buscando os jovens invisibilizados. Eu queria muito que você falasse sobre isso, porque é o que o presidente Bolsonaro, a ordem que ele nos deu. Ministra, vai atrás das mulheres invisibilizadas, e a nossa secretária da Mulher já passou por aqui, já falou sobre isso. Vai atrás dos idosos invisibilizados, o nosso secretário dos idosos já passou aqui, já falou sobre isso. E aí agora vem a nossa secretária da Juventude, buscar os jovens invisibilizados, jovens que políticas públicas não chegavam a eles. Eu lembro que você pegou o barco, você foi para o Amapá, você foi para aldeias indígenas perguntar para jovens indígenas o que vocês querem de política pública. Você foi para Quilombo, você foi para a comunidade cigana, você foi para a rua, você foi conversar com jovens que não têm políticas públicas para eles. Você foi conversar com os jovens estudantes, porque quando se fala em políticas públicas para a juventude, todo mundo lembra do jovem universitário. Mas e o jovem catador de papelão? E o jovem que trabalha em fábrica? E o jovem pai? E a jovem mãe? E o jovem trabalhador que acorda de manhã? E o jovem trabalhador rural? E o jovem de assentamento rural? Você foi falar com todos eles. Fala essa experiência de buscar um jovem invisibilizado. Olha, o Brasil é muito grande. A gente foi em regiões que a gente ainda... muitas vezes quem está na cidade, quem está nos assistindo agora, no meio de um centro urbano, não imagina que existam. Mas jovens que estão em lugares sem acesso total à internet, em que a universidade é uma realidade muito distante, e eles precisam buscar alternativas para se manterem na sua cidade, ajudando a sua família também, né? Porque, como eu disse, eu achei, na minha visão pequena até então, né, ministra, que a gente bastava chegar lá e falar, não, vai para outro lugar, mas ele não quer. Ele tem que, a gente precisa encontrar condições de ele crescer e se desenvolver na região dele, porque ele vai produzir melhoras na sua região, né? E não o jovem ir embora, deixar as famílias para trás, mas ele vai provocar um desenvolvimento na sua região. E a gente, pensando nisso, conversou com os jovens da agricultura familiar também, os jovens rurais, fizemos um guia de empreendedorismo rural. Por quê? Muitas vezes esse jovem que está na roça, ele produz o leite, o queijo, ele faz lá o seu açúcar mascavo em casa, mas ele precisa de um conhecimento para saber como que ele vai poder vender sem que o produto seja apreendido. Então, a gente fez esse guia do jovem rural para falar quais são as leis e o que diz a lei, o que ele tem que fazer para conseguir comercializar os produtos dele, né? Qual que é a diferença de uma empresa urbana para uma empresa rural, o que diz a legislação sobre isso, como que ele pode ajudar os pais, sem precisar sair de casa, a se desenvolverem na agricultura com o empreendedorismo. Porque os agricultores são empreendedores, né, ministra? Se eles... E aquela ideia ingênua da gente, vamos lá na área rural, coitadinho do jovem da área rural, que está plantando, está sofrendo, vamos tirá-lo da área rural e trazer aqui para a nossa civilização urbana, para ele ser feliz. Aí tu chega lá, tu encontra um jovem feliz, quer ficar perto da família, e tudo que ele quer é traga desenvolvimento para mim aqui.
E foi um choque, né? Eu quero ser feliz aqui onde eu moro. E aí a gente trazer essa concepção de levar a política pública para ele e não trazê-lo para cá, e não trazer ele para a política pública. Aquilo que o presidente Bolsonaro fala, mais Brasil, menos Brasília. Quem diz que somos só nós da área urbana que estamos felizes? Você encontrou meninos na área rural muito felizes, e que só o que eles querem é mais desenvolvimento lá. E foi uma experiência legal. E aí, gente, quem está aqui nos acompanhando, vê a Jaiana aí, com esse cabelão, essa pele branca de boné, naqueles rios da Amazônia, viajando dias e dias para falar com a juventude, jovens que nem sabiam que existia uma Secretaria Nacional da Juventude, que nunca imaginavam que uma autoridade nacional iria até a comunidade deles. Foi uma experiência extraordinária, não foi, Jaiana? Foi, ministra. Ter o contato, a gente realmente se sente... Lá a gente não é autoridade, a gente é uma pessoa conversando com uma outra pessoa, né? E a gente se despe de tudo aquilo que a gente é em volta aqui em Brasília, sai de dentro dos gabinetes, porque eu acho que, como eu sou de uma cidade bem pequena do interior, onde também nunca foi uma autoridade de governo federal nenhum na minha cidade, não dá para ter essa imagem de que eles fazem política pública trancados num gabinete com ar-condicionado. Não é assim que a gente conversa com a realidade das pessoas. Então, foi uma experiência humana e como gestora muito grande. A gente mudou completamente a visão e eu acho que a gente pode trabalhar com mais pé no chão as políticas e fortalecer as políticas que existem, né, ministra? O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação vão levar a internet para esses lugares, eles estão com políticas de distribuir internet nessas escolas, nesses vilarejos onde ainda não tem sinal, porque o jovem no interior, ele não vai ficar se não tiver uma conectividade. Porque ele vai... Aí você chegou lá, você viu, a menina que está lá não está nem preocupada em legalizar o aborto, a bandeira delas não é legalização do aborto, a bandeira delas não é ideologia de gênero, a bandeira delas não é legalizar a maconha, elas têm outras prioridades, elas querem estudar, elas querem desenvolvimento social, desenvolvimento urbano, e aí a gente vê que tentam generalizar as políticas públicas, rotulares, que todo jovem no Brasil tem aborto, maconha, ideologia de gênero, quando lá nos rincões os jovens querem estudar, faculdade, trabalhar, desenvolvimento local. E aí, a partir daí, você apresenta novas propostas de políticas públicas. Fala para nós o que é o ID Jovem. Então, ministra, é exatamente isso, né? Ele não está nem aí para essas pautas que surgiram depois, porque ele tem uma família, ele quer estudar. E tem uma outra coisa que é muito, muito marcante. Nessa ilha de São Félix, que você tem que atravessar o Rio São Francisco, não tem nada. Não tem um restaurante, não tem nada. Mas tem lá uma igreja. Tem lá as pessoas com fé. Porque essa é a realidade. E, né, estamos aqui para falar da realidade que nós vimos quando estivemos lá. E sobre o ID Jovem, ministra, ele é um programa que surgiu em 2013, junto com o Estatuto da Juventude. Ele é um recorte para o jovem... Peraí, no Brasil nós temos o Estatuto da Juventude. Temos, que surgiu em 2013. Nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança, e nós temos o Estatuto da Juventude. Aprovado no Congresso. E poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas ainda sabem disso. Olha aí, gente, no nosso site do Ministério tem a cópia aí, disponibilizado, o Estatuto da Juventude. Atenção, jovem, vamos conhecer os seus direitos que estão no Estatuto da Juventude. Atenção, jovens, vocês têm uma secretária nacional linda da juventude. Vocês têm direitos. De que idade a que idade é jovens no Brasil? Começa com que idade o jovem e vai até que idade, Jaiana? 15 a 29 anos. Opa, então eu sou jovem! 15 a 29. Isso, 15 a 29 anos.
Fala o que é o ID Jovem. Ele é um programa que é feito para o jovem carente, então é para aquele jovem que tem a renda familiar menor do que 2 salários mínimos. Ele dá os benefícios da carteira estudantil para esse jovem, mesmo que ele não seja estudante. Ou seja, é para o jovem que às vezes não conseguiu entrar numa faculdade, não conseguiu entrar num curso técnico, não tem direito à carteira estudantil. Mas ele é carente e ele precisa muitas vezes, ministra, mais do que alguns estudantes. Então, o ID Jovem veio para trazer esse direito para o jovem carente, mesmo que não fosse estudante. De 15 a 29 anos, ele tem que fazer o cadastro dele no CRAS, do município, ele vai até o CRAS, faz o seu cadastro no Centro da Assistência Social, e ele vai pela internet mesmo, ele pode acessar o site do ID Jovem e fazer a sua carteirinha da ID Jovem. Ele vai ter o direito também a meia entrada em lugares culturais. Mesmo sem ser estudante? Mesmo sem ser estudante. Opa, atenção! Então, quer dizer, me diga aqui uma coisa: um indígena que tem até 29 anos, que não está estudando, pode ter uma carteirinha do ID Jovem? Pode. Um cigano pode ter uma carteirinha do ID Jovem? Pode ter também. Um menino de um abrigo que não está estudando, ou um menino que mora na rua, um menino pobre que não está estudando, que tem até 29 anos, pode ter uma carteirinha do ID Jovem e ele pode ter meia entrada em cinema, em teatro, tudo. Ele pode ter os mesmos direitos que um estudante? Exatamente os mesmos direitos e até direitos mais. E o Brasil não sabe disso? Ainda não. Não todo o número que poderia saber. Nós batemos o recorde em 2019, ministra. Nunca, nenhum governo antes bateu o recorde. Nós, em 2019, tivemos o recorde de 500 mil carteiras geradas no ano passado. Quantas? 500 mil. Vamos bater o recorde em 2020 de novo. Atenção, quem está vendo essa live, compartilhe com os jovens carentes de 15 a 29 anos, que eles têm direito a uma carteirinha chamada ID Jovem, que eles têm os mesmos direitos que a carteirinha de estudante. Quase os mesmos direitos, não é isso? Ele tem todos os direitos que um estudante tem e ele tem direitos que a passagem interestadual para você ir de um estado para o outro, né? De graça? De graça. 2 passagens 100% gratuitas em cada ônibus convencional e 2 50% gratuitas. Então, ele pode visitar a família, se ele mora longe, pode visitar a família no final de semana, né, com essa passagem interestadual. E é gratuita, ministra, isso que é importante falar. Muitas vezes o jovem ele tem direito ao ID e paga estudantil e não precisaria pagar a carteira estudantil. Então, tem muito jovem, por exemplo, que saiu do Nordeste, Jaiana, está lá em São Paulo ralando, quer visitar a família e não consegue comprar passagem. Ele pode tirar a carteirinha de jovem e visitar a família de graça? Pode visitar. Meu Deus, olha aí, Brasil, os direitos que a juventude tem. Nós precisamos divulgar isso. É direito garantido. Vamos divulgar essa live, gente. A nossa secretária está aqui dizendo que os nossos... Ninguém fala sobre isso. Eu preciso falar mais para a juventude. Com essa cara de jovem aqui, a ministra precisa falar mais para os jovens. Jaiana, isso é uma bênção. Deixa eu falar como pastor agora. Esse ID Jovem é uma bênção, Jaiana. Para as famílias que o jovem estuda longe, trabalha, sabe que o menino que trabalha com a gente na secretaria, ele trabalha no serviço terceirizado e ele serve água, né? Ele trabalha com a gente lá. E um dia ele me falou, sabia que eu tenho um ID Jovem e eu vou visitar a minha família de Minas Gerais com a carteirinha de vocês? Uma pessoa que trabalhava com a gente e ele veio e nos contou que ele usava para ir visitar a família que é de Minas Gerais. E vir trabalhar e podia visitar quando ele queria, usando esse direito, que é para o jovem que mais precisa.
Que extraordinário! Quantos jovens aí nos sinaleiros pedindo esmola para ir visitar uma família, não precisa pedir, você tem direito a essa passagem ida e volta com a carteirinha do ID Jovem. Os líderes religiosos podiam publicar isso, divulgar isso nas suas igrejas, divulgar que tem um programa governamental, é só fazer o cadastro no site. Então, tem um site chamado ID Jovem, é isso? Isso, e tem aplicativo também. Como que é o nome do aplicativo? idjovem.gov.br, é isso? Isso. Só pesquisar ID Jovem, que é o primeiro lá que está como oficial do governo. É a letra I e a letra D. ID de ID Jovem, é isso? Isso mesmo, ID Jovem. Tem um outro programa da sua secretaria que é o Espaço 4.0. Conta para nós. Então, ministra, a gente fez esse programa aí justamente baseado numa demanda, porque uma vez eram oferecidos cursos e cursos sem demanda, e era uma entrega de diplomas, né? Entrega de certificados por um motivo eleitoral. Nós fizemos o Espaço 4.0 baseado numa demanda do mercado para o jovem. Nós precisamos conversar com os jovens sobre a transformação digital que está acontecendo e que o futuro das profissões dele é esse. E muitas vezes eles não são orientados nesse sentido, eles ainda buscam profissões que podem deixar de existir. Então, nós precisamos trabalhar com jovens áreas onde eles vão garantir, de fato, um emprego, um ganha-pão. E essas áreas da tecnologia, você não precisa sempre de uma faculdade para isso. Você tem centenas de cursos online gratuitos. Nós temos também, ministra, no nosso site do Sinajuve, 200... Peraí. O que é Sinajuve? No Brasil tem um monte de coisa. Tem SUS, tem SUAS, Sinase, que é o que trabalha com as unidades socioeducativas. Aí você vem falar de Sinajuve. O que é Sinajuve? Explica para nós. É o Sistema Nacional de Juventude. Ele está no Estatuto da Juventude, então ele é uma lei também de 2013, e agora nós estamos implementando esse sistema, né? Ele não havia sido feito nada sobre ele até então, e nós temos aí o desafio agora, ministra, estamos caminhando, o site está no ar para quem quiser visitar, é Sinajuve, é a primeira opção. Ele é um grande sistema que busca a gente trabalhar integrado com o governo federal, governos estaduais e os municípios também, né? Trabalhar a política pública transversal aqui na Esplanada, junto com os outros ministérios, e trabalhar também entre todos os entes federados, governos estaduais. Então, Sinajuve é um sistema de políticas públicas para a juventude, nacional, federal e municipal. Por exemplo, é como o SUS, o Sistema Único de Saúde, é tudo para a saúde. Então, Sinajuve é tudo de que vai ter para a juventude. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. E a gente vai colocar as políticas de todos os ministérios lá para fazer um sistema de todas as políticas que trabalham esse público, de todos os ministérios, né? E ainda, ministra, ele também possibilita o cadastro das entidades da sociedade civil. Então, quem tiver ONGs, quem tiver os CIPs que trabalham com juventude, podem se cadastrar também para colocar dados, para estarem a par das informações, né, para terem esse conhecimento, estarem na rede que trabalha a juventude, né, para fazerem parte desse sistema. Então, esse Sinajuve vai ser uma grande entrega do governo Bolsonaro para o Brasil? Você acha que é uma grande entrega da secretaria para o Brasil? Com certeza, ministra. Nós pegamos ele, não existia ainda, existia só na lei, né? E agora nós vamos construí-lo e entregar ele à população do zero. Vamos construir esse grande sistema para entregar para a sociedade, para entregar para os governos estaduais, municipais e os jovens, principalmente, para também, ministra, trabalhar aquilo que a senhora sempre fala, que é os dados, para a gente ter lá exatamente quais são os dados dos jovens, né? De 15 a 29 anos, quantos estão na escola, quantos estão trabalhando, quantos moram com os pais, quantos já formaram suas famílias,
para a gente ter lá todos os dados dos jovens. A ideia é ter esse grande formulação dos jovens. Por falar em dados, Jaiana, quantos jovens nós temos no Brasil? Cerca de 49 milhões, variando quando alguns saem, alguns entram nessa faixa etária, mas em torno de 49 milhões de jovens hoje. Maior juventude da história do Brasil e nunca mais, ministra, nunca mais terá tantos jovens. Isso, olha, veja só, Jaiana, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes. E só de jovens nós temos 49 milhões no Brasil. É como se fossem vários uruguais só de jovens no Brasil. Extraordinário, é uma população muito grande. Nesse universo, nós temos aí uma população que me preocupa muito, que são os jovens que estão no abrigo. Quantos jovens nós temos hoje em abrigo, Jaiana? Ministro, os dados que eu consegui oficiais, eles são de anos passados, mas a estimativa era de 47 mil crianças e jovens, e desses, 20 mil acima de 13 anos, né, que são os jovens que têm mais dificuldade em serem adotados. Então, de 47 mil, 20 mil deles estão acima dos 13 anos de idade. Jaiana, quando um jovem faz 18 anos no abrigo, o que acontece com ele, Jaiana? Infelizmente, ministra, esse jovem fica desamparado. Ainda ele fica desamparado. O Estado não tem mais uma tutela sobre ele. Alguns conseguem uns meses a mais de um auxílio, né, um tempo a mais, mas 18 anos ele tem que sair do abrigo, e muitos desses jovens não têm pai, mãe, não têm família para recorrer. Eles são jovens que já foram abandonados pela família, eles não têm amigos, os amigos que eles têm são do abrigo também, e eles passam a ser, até então, abandonados pelo Estado também, e ficam completamente à margem aí da sociedade. Nós temos que brigar muito, ministra, nessa nossa gestão, nesse período, para que esses jovens sejam a prioridade de todas as políticas de jovem. Esses cerca de 20 mil jovens sejam o nosso foco. É um recorte pequeno, né? A gente consegue fazer uma grande rede para trabalhar com esses jovens que são os mais vulneráveis, os que menos têm amparo no Brasil. Gente, eu não sei se vocês perceberam, a voz dela embargou. E eu fiz questão de perguntar. Esse nosso ministério é um ministério que todo mundo chora. E se eu continuar aqui, até a Dânia vai começar a chorar também. Vocês nunca viram ninguém chorar em Libras, mas a Dânia chora em Libras. Todas as vezes que a Jaiana fala desses jovens, a voz dela embarga, porque as nossas experiências têm sido de emocionar. Eles estão no abrigo até os 17 anos e 11 meses. No dia que eles fazem 17 anos, 11 meses, 29 dias, no outro dia eles têm que pegar a mochila e sair do abrigo. E alguns vão diretamente para a rua. E Jaiana tem noite que ela não dorme, ela fica preocupada com esses jovens. E não tem políticas públicas para eles. E a Jaiana agora, a secretaria, está apresentando algumas propostas. Por exemplo, um aluguel social para esse jovem até 20, 22 anos, 23 anos. Que eles tenham acesso ao FIES direto, ao FIES não, não é FIES, aquele faculdade garantida direto. Repúblicas, universidades. A faculdade pública, que os alojamentos, as repúblicas das universidades sejam para eles. Então, a secretaria está vindo aí com uma série de propostas, e se tiver algum deles nos assistindo agora por aplicativo, pelo celular, em algum lugar assistindo essa live, eu quero dar um recado para vocês. Nós temos o Ministério preocupado com vocês não estão sozinhos, tem uma secretaria, qualquer coisa ligue para nós. Se por um acaso está sofrendo alguma violência, está se sentindo sozinho, Disque 100, fale conosco, a sua ligação vai ser atendida, sua necessidade vai ser ouvida e o seu pedido vai ser encaminhado para a secretária nacional ou para a ministra. Nós estamos aqui também para atender todos os jovens de abrigos. Jaiana,
Quando nós assumimos, nós nos deparamos também com uma grande tristeza no Brasil, que foi o suicídio e a automutilação de jovens e adolescentes. Queria que você falasse sobre isso e as iniciativas da Secretaria. Ministra, a gente vê que é um anseio que vem do fundo do coração da senhora. Esse desespero, e a gente conversando com jovens e convivendo, vê que realmente eles estão com problemas psicológicos, né, muito mais acentuados. Nós, junto com a consultoria de médicos, psiquiatras, a gente deu instruções, né, para que as famílias, inclusive junto com a Secretaria Nacional da Família, com outras secretarias da criança e adolescente também, a gente fez um plano para como tratar esses jovens, como conversar com eles, como conversar com as famílias, porque no mundo o suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens. Segunda? Então, é a segunda causa de morte de jovens no mundo. Fica atrás somente dos acidentes de trânsito. Então, nós precisamos ver o que está acontecendo com esses jovens. Será que é a influência das redes sociais? Será que é o que foi feito com as famílias ultimamente, essa falta de valorização das famílias? Ou colocar os filhos contra os pais dentro de casa? A gente precisa sentir isso, e cada caso é diferente. Mas o que tem acontecido com a nossa geração? A falta de sentido na vida, a falta de propósito e principalmente a vitimização, que tem sido quase que ensinada como uma matéria. E quando muitos jovens falam, ministro, direitos, 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 quais são os direitos dos jovens? Eu costumo falar muito que a gente está na melhor fase da vida, fisicamente, psicologicamente, para aprender, para evoluir, para crescer. E um jovem olhando para o lado, ele vê um idoso precisando, uma criança, uma pessoa com deficiência, pessoas mais vulneráveis, ele não tem que perguntar quais são os direitos dele, o que ele vai ganhar. O jovem precisa aprender no Brasil a se colocar perguntando como eu posso ajudar a sociedade. Os jovens, eles têm que servir a sociedade, e isso vai dar mais sentido para a vida deles, ministro. Eles se sentirem tão úteis aos próximos e ajudarem quem precisa, porque os jovens estão na sua melhor fase física e psicológica e para aprender da vida deles. E é nesse período que eles têm que ajudar, sim, idosos, crianças, pessoas mais vulneráveis. Então, é isso que a gente tem conversado com eles, esse é o nosso discurso junto aos jovens, além, não pedir mais direitos, mas saber quais são os nossos deveres também com a sociedade. E por isso tem inúmeros trabalhos voluntariados, né, ministra? Inclusive, a parte voluntária agora no governo federal também, o Brasil Acolhedor. E nesse momento especial, Jaiana, a gente podendo fazer o link. Eu acho que está todo mundo nos assistindo falando, puxa, vocês fazem tanta coisa para a juventude e eu não sabia. E nesse período de pandemia, vocês estão conseguindo trabalhar? Vocês continuam atuando? O que vocês da Secretaria da Juventude estão fazendo nesse momento da pandemia? Fala para o Brasil como é que vocês da Secretaria da Juventude estão trabalhando para atender os jovens neste momento de enfrentamento à pandemia. A gente tem estimulado os jovens, ministra, a ajudarem os mais velhos. A gente fez um desafio solidário para os jovens que não deixarem os idosos, as pessoas do grupo de risco se exporem. Então, eles vão no vizinho, né, sem contato pessoal, perguntar se ele precisa de alguma coisa do mercado, alguma coisa da farmácia, como que ele consegue ajudar os vizinhos mais próximos, pessoas do grupo de risco. Sem ter contato, obviamente, fazendo essa prevenção, mas o jovem que vai fazer esse trabalho voluntário por aqueles que mais precisam. E a gente tem estimulado as organizações da sociedade civil a fazerem o cadastro delas no Pátria Voluntária, né, que tem o site patriavoluntaria.org. O Pátria Voluntária é esse programa do governo federal para estimular o voluntariado. Em alguns países é tão comum e a gente precisa estimular essa prática.
Então, se algum jovem que está nos assistindo quiser ajudar nesse momento, onde eles procuram, o que eles podem fazer, é, onde eles procuram, qual é o contato para ajudar agora no enfrentamento? Os jovens não estão no grupo de risco. Onde eles procuram? Quais são os contatos, Jaiana? patriavoluntaria.org e transformabrasil.com.br. Essa plataforma do Transforma e do Pátria fizeram uma grande cooperação entre elas para trabalhar duas vertentes do voluntariado. Uma que recebe doações. Então, estão recebendo doações de alimentos, recebendo produtos, álcool gel, EPI. O governo federal está recebendo essas doações. E a outra é de quem quer trabalhar o voluntariado e ir lá entregar para quem precisa. Essas organizações da sociedade civil que querem trabalhar, ir lá entregar alimento, entregar álcool gel, entregar o que essas famílias estão precisando. Então, é só entrar no patriavoluntaria.org ou no transformabrasil.com.br e aí lá pegar as informações, fazer o seu cadastro como voluntário. Quando tiver uma demanda na sua região, você vai ser informado, então você vai poder ajudar e levar alimento, levar doação para quem precisa. Então, todos os jovens são bem-vindos nesse momento. Nós temos, Jaiana, mais de 2.300 abrigos de idosos no Brasil, e a gente gostaria muito que os jovens nos ajudassem indo nos abrigos, não pode ver os vovozinhos, mas pode bater na porta, perguntar se está tudo bem. Nós temos abrigos de crianças, nós temos instituições que cuidam de pessoas com deficiências, e nós vamos ter agora também um trabalho de acolhimento de pessoas de ruas. Então, os jovens podem nos ajudar como voluntários agora no atendimento aos povos vulneráveis. Então, bora, gente, bora, galera. Vamos agora, neste momento, enfrentar o coronavírus. Nós estamos diante do maior desafio da nossa era. E eu fico imaginando como é que nós vamos contar isso para os nossos netos e bisnetos. Eu fiquei em casa, vendo tudo passar, ou eu também ajudei para que tudo passasse mais rápido. Eu também fiz parte dessa história e ajudei os vulneráveis. Lembrando que nós temos jovens em comunidades vulneráveis, como indígenas, ciganos, quilombolas. Esses jovens, a gente não pode contar muito com eles, mas os jovens das áreas urbanas podem nos ajudar muito. Ô, Jaiana, e quem está nos ouvindo aí e que quer se envolver, por exemplo, com o trabalho e a política da juventude? Fala para nós o que é o Conselho Nacional de Juventude e o Conselho Municipal de Juventude, para a galera se envolver com os conselhos no município. O Conselho é um grande parceiro nosso, ministra, que trabalha a sociedade civil junto com o governo. Como assim a sociedade civil? Todo mundo que não está no governo é a sociedade civil. Então, é uma maneira de a gente trabalhar articulado, de a gente ouvir as demandas que a sociedade tem. E todo mundo pode participar do conselho municipal na sua cidade, do conselho estadual ou mesmo do federal, né? Tem cidades que ainda não tem conselho municipal de juventude, Jaiana? Tem muitas cidades. Então, assim, galera, atenção, jovens. Vê se na sua cidade não tem o Conselho Municipal da Juventude. Você não ganha nada, não recebe salário para participar do conselho. Mas é importante que toda cidade tenha o Conselho Municipal da Juventude, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Mulher, porque são esses conselhos que cuidam das políticas públicas, junto com o prefeito. Então, jovens, vamos buscar construir na sua cidade o Conselho Municipal da Juventude. Ah, mas eu não sei como fazer. Entre em contato com a secretária Jaiana, que ela tem um manual de como montar o conselho, não é isso, Jaiana? Exatamente, tem todo o guia, como monta o conselho, tem a lei municipal que cria para você ter como modelo, né? E aí lá na sua Câmara de Vereador, pedir para o seu vereador e criar o conselho municipal. Então, com isso, vocês vão ter mais participação, vão poder participar das conferências municipais, depois vem para a estadual e as conferências nacionais, onde se fazem os planos nacionais da juventude.
Então, participem na cidade de vocês, dessa grande corrente, inclusive para se aderir ao Sistema Nacional de Juventude, ministra, precisa ter conselho municipal. Então, precisa ter um conselho e algum cargo na juventude, na prefeitura, que trabalhe com a juventude. Jaiana, a última palavra aí para os jovens. Você decidiu aos 17 anos ser candidata a vereadora. Foi lá com garra, ganhou a eleição. Esse ano é ano eleitoral. Vamos dar uma palavra aí para os jovens se envolver com a política. Claro, agora já passou o prazo de filiação. Já tem que estar filiado em partido. Vamos mandar uma palavra para os jovens que já estão filiados em partido. Vamos incentivar essa galera a vir para o processo eleitoral, se candidatar, mas não é só se candidatar, trabalhar muito, que nem você fez, ganhar a eleição, ocupar as câmaras. Vou dar um recado, especialmente as meninas. Estamos precisando de mulheres nas câmaras de vereadores. Bora aí, Jaiana, dá uma palavra para essa galera ter coragem de se candidatar. Vamos lá, pessoal. Essa é a chance. Depois, em 4 anos, até lá nesse período, vocês na política já poderiam ter feito muita coisa. Então, não percam essa vontade que eu sei que o jovem tem de fazer a mudança, de se envolver, de estar dentro do processo, né? E participem junto com os municípios, junto com os partidos. A gente sabe todo o problema que é a política, mas ela precisa das pessoas boas envolvidas para ser mudada, né? Só com o comentário no Facebook, só falando ou só escrevendo a gente não muda. Precisa participar, né? Como falam, ideias, elas não andam por aí, ideias não pegam microfones, ideias não se defendem sozinhas. É preciso que tenha alguém, uma pessoa defendendo as ideias, falando essas ideias, para que elas cheguem a se concretizar. E o jovem cheio de vontade, e eu sei que tem muito jovem bom, com boas ideias, né? Apesar de toda essa lavagem que tem sido feita nas universidades, tem jovens bons, sim, e é desses jovens que nós precisamos envolvidos na política. Dando a cara a tapa, sabendo que não vai ser fácil, mas cada voto precisa ser pedido e conquistado. Então, não tenham vergonha de falar que vocês são pré-candidatos. Digam isso abertamente para a família, para os amigos. Eu serei um candidato. Não tenham esse medo, né? Vamos para a rua, vamos sim defender as boas ideias. Jaiana, e quem tem dúvida, a secretaria fez um grande material ensinando como ser candidato. Esse material está nas redes sociais da secretaria, no site da secretaria, é só o pessoal entrar lá e acessar, não é isso? Exatamente, vão no Instagram, @SNJuventude, lá a gente deu todos os prazos que tem que ser cumpridos, como a ministra falou, o prazo de filiação já passou, mas se você já tiver um partido, você ainda pode disputar a eleição desse ano. Então, basta participar das conferências, né, das convenções municipais, basta procurar a sede do seu partido e colocar o seu nome na lista de candidatos e depois seguir todo o rito que está explicado nas nossas redes, ministra. Olha, gente, também lá nas redes sociais da Secretaria, SN Juventude, Secretaria Nacional da Juventude, tem lá material sobre o coronavírus. Foi feita cartilhas ensinando o jovem como, nesse momento, enfrentar o coronavírus. Como cuidar da higienização, como se comportar. Apesar de vocês, eu, né, sou jovem, não estarmos no grupo de risco, nós temos que ter todos os cuidados com relação à pandemia. Então, procura lá o material também. E aqui a gente está indo para o nosso final, daqui a pouco cai aqui a live. Ô, Jaiana, eu preciso dar uma palavra de incentivo para essa galera. Gente, deixa eu falar aqui da nossa secretária linda. Essa menininha lá de 17 anos, da uma cidadezinha deste tamanho, Santa Catarina, que correu atrás do seu sonho. O ano passado estava na ONU, tá? Representando o Brasil. E em inglês, fazendo um discurso que impactou a ONU, representando o Brasil, falando para jovens do mundo inteiro. E eu estava lá, e eu chorei de orgulho dela.
Então, ela vem lá do interior de Santa Catarina, uma cidadezinha pequititica. Então, todo mundo pode. E eu gosto muito de falar para as mulheres, para as meninas. Meninas, vamos ocupar. Meninas, vamos ocupar o espaço. Todas nós podemos, mulheres. Vamos assim, olha. Ah, mas a Jaiana teve chance de estudar. Ela estudou muito, ela foi para a Universidade Federal, batalhou. Não foi fácil para ela. Nem tudo cai do céu. Bora, gente. E nesse momento agora de coronavírus, tem tantos jovens desanimados, né, Jaiana? Nós estamos recebendo tantas mensagens de jovem para baixo, com depressão. Cresceu o número de jovens se cortando. Cresceu o número de jovens em depressão. A depressão tem crescido muito entre os jovens. Deixa eu dar uma palavra para vocês. Aguenta mais um pouquinho. Vai passar. Eu sei que não está fácil a quarentena. Eu sei que o desemprego está batendo na porta. Eu sei que não está legal. Mas vai passar. Está acabando. Logo, logo, tudo isso vai passar. E vocês têm um governo comprometido com a juventude. Uma secretária comprometida com a juventude. Um presidente que deu ordem para a ministra e para a secretária. Vão atrás dos jovens. Política pública. Nós agora estamos trabalhando pela carteira verde e amarela, né, Jaiana? Gerar milhões de empregos para os jovens no Brasil. Vocês não vão ficar para trás. Aguenta mais um pouquinho. Essa pandemia vai passar. Depressão. Fala, Jaiana. Estamos trabalhando bastante, né? Mesmo nesse período, a gente trabalhou bastante na aprovação da carteira verde e amarela. Ficou em vigência até dia 20, agora o governo vai fazer uma nova proposta, mas ela isenta impostos para os contratantes, para os empresários contratarem jovens, para darem esse estímulo, porque o jovem não tem experiência. Se não tem experiência, não consegue emprego. Se não consegue emprego, não vai ter experiência. É esse ciclo vicioso que aflige o jovem. Pensando nisso, o governo federal, né, o presidente Bolsonaro, que pediu tanto, né, ministra, para a gente fazer por essa geração neném, que infelizmente foi construída, esses 11 milhões de jovens que nós herdamos, que não estão nem estudando e nem trabalhando. E por isso que chama neném, nem estuda nem trabalha, né? Exatamente. E não queremos entregar esse legado, queremos que esses jovens estejam ocupados, que esses jovens ingressem no mercado ou empreendam, mas que eles consigam desenvolver os seus lugares, a sua região, a sua cidade, independente de qual seja, né? E contem com nós sempre estamos recebendo sugestões, ministra. Quem quiser mandar sugestões, porque muitas vezes as pessoas têm ideias fantásticas e é a ideia que está faltando para a gente. Então, manda sugestões, mandem ideias, né? Nós estamos aqui para construir. Quem quiser só atrapalhar ou criticar, não. Mas quem quiser dar ideias, sugestões, participar pelo bem do Brasil, nos envia sugestões, que nós sempre estivemos abertos para conversar sobre essas ideias. Recebemos todo mundo aqui. Quando não recebemos, a gente vai lá. Vai lá. Na cidade, a gente vai lá visitar, mas conversem conosco. A gente pode construir, talvez a ideia que o governo precisa está na sua cabeça, é você que tem essa ideia. Então, passa para nós, vamos fazer o Brasil que a gente quer. E os jovens, vamos participar do voluntariado, a nossa geração de jovens que quer construir o Brasil e não só receber do Brasil. Ai, que alegria ouvir você falar assim. Nós estamos chegando ao final. Jaiana, obrigada. Obrigada, ficamos quase 1 hora. Recorde de live. Obrigada, Jaiana, por gastar esse tempo precioso com a gente. Obrigada a todo mundo que participou. Dânia, 1 hora. Obrigada. Agora, Dânia, um monte de pergunta aqui, ó. Como é que se chora em Libras? Estão todo mundo rindo. Ministra, como é que se chora em Libras? Chora aí, Dânia. Aí, ó, chora. Dânia, I love you. Obrigada. Obrigada, gente. Juventude brasileira, nós estamos junto com vocês. A pandemia vai passar. Obrigada, Jaiana.
Todos vocês que ficaram com a gente. Tchau, gente. Obrigada.